Olá, olá, queridos professores, queridas professoras, esperamos muito que vocês estejam bem. Hoje, um dia especial, nossa última formação do ano letivo de 2022, né, do Programa de Recuperação e Aprofundamento da área de Ciências da Natureza. Eu me apresento, me chamo Mariana Tambellini Faustino, imagino que muitos de vocês já me conhecem, né, estive aí à frente das formações ao longo deste ano inteiro, na verdade, desde o ano passado. Sou coordenadora da área de Ciências da Natureza, então, juntamente com a equipe, né, dos 4 formadores que vocês também conhecem bem, na última semana a gente teve a nossa última formação em conjunto, né, a gente está aqui, então, trazendo mais algumas ideias, né, para vocês. Eu sei que é dia 22 de dezembro, estamos comemorando praticamente o Natal juntos, mas a formação de hoje vai ser importante para a gente ter uma retomada, né, de tudo aquilo que a gente trabalhou. Então, antes de a gente subir os slides, eu vou fazer também minha autodescrição. Sou uma mulher, tenho pele clara, olhos castanhos, cabelos ruivos, cabelos curtos. Estou usando hoje uma blusinha preta, está muito calor. Atrás de mim vocês podem ver algumas plantas, né, na parede, gosto muito de plantas. E também aproveito a oportunidade para saudar aí os nossos queridos intérpretes de Libras. Hoje a gente está com o André e com o Laércio. Então, muito obrigada, viu, pessoal? Bora lá, então, começar nossa formação de hoje. Pode, então, subir os slides, porque temos muito o que falar, tá bom? Vocês vão ver, gente, que a formação de hoje a gente vai ter vários slides, a gente vai passar por várias temáticas, mas não se preocupem, na verdade, a ideia foi trazer aí algumas, né, das principais discussões que a gente teve ao longo do ano. Então, peguem o caderninho de vocês, aproveitem aí para ir anotando aquilo que vocês talvez já não lembravam, ou então informações que vocês perderam, porque a partir do ano que vem, vocês podem retomar essas anotações e lembrar que aí, em 2022, a gente já discutiu sobre essas temáticas, tá certo? Bora lá ver os objetivos, então? Ó, como objetivos, a gente tem que justamente sistematizar essas discussões estabelecidas, né, ao longo do ano letivo de 2022. E a gente ainda vai ter um momento muito importante de reflexão sobre a própria prática docente. Tá bem? Então, são esses 2 pontos. Nossa agenda, da mesma forma, ela vai estar dividida, então, né, num primeiro momento, nas formações, né, trazendo aí as discussões que a gente já estabeleceu ao longo do ano de 2022. Num segundo momento, temos lá essa parte especial de a gente refletir sobre a própria prática docente, e num terceiro momento, como sempre, aqueles informativos, as nossas trocas, né? É a nossa última formação, então a gente vai trazer também um compilado aí de ideias que vocês deixaram para a gente lá nos Padlets, deixaram para a gente também no formulário, tá bom? Em forma também de agradecimento a toda a participação de vocês ao longo deste ano. No slide 4, nossa linha do tempo, olha lá, gente, só no 4º trimestre, olha quantas formações já passaram, né? As bolinhas em amarelo são as formações já transmitidas, a gente está ali na última, né? Na última bolinha, que é a bolinha verde, do dia 22 de dezembro. A Andrea, na semana passada, brincou que que eu ia cantar com vocês, mas não, tá? Vou deixar isso para quem sabe para o ano que vem. Bom, primeiro momento, então, vamos falar um pouquinho, retomar aí tudo que a gente trabalhou ao longo do ano de 2022, né? Então, para começar, no slide 6, a gente traz, na verdade, todos os roteiros formativos, né? O que são? Lembra lá, todo bimestre a gente apresenta para vocês um roteiro formativo. Então, se vocês ainda não fizeram o download desse material, é a oportunidade hoje. Façam o download, baixem lá, tem o dos 4 bimestres neste link que vocês estão vendo aqui na tela, tá bem? Então, depois também vocês podem baixar essa apresentação lá no repositório, e aí vocês vão conseguir acessar esse link facilmente. Mas a gente também já tem dado esse link aí nas últimas muitas formações, então acredito que vocês já tenham acesso. Baixar esses roteiros formativos, porque é isso. Ai, poxa vida, né? A Mariana, o pessoal da equipe de Ciências da Natureza trabalhou lá com a questão do currículo em espiral no começo do ano passado. Deixa eu relembrar, deixa eu ver. Muitas das coisas já vão estar todas resumidinhas nesses materiais. Então, por isso fica a dica para vocês. Tudo bem? Primeiro bimestre. Alguém
lembra aí o que foi que a gente trabalhou no primeiro bimestre do ano de 2022, né? Logo quando a gente voltou, ainda aquele começo muito difícil, né? Muitos alunos retornando só ali naquele momento para as escolas. Então, vamos aprender, né? Vamos identificar quais são as aprendizagens aí que precisam ser retomadas. Foi um momento, né, bastante aí de acolhimento também. Por isso, a gente trabalhou com 3 blocos. Vejam lá no slide 8 que eu trago para vocês. Ó, num primeiro momento, a gente fez algumas formações sobre metodologias de recuperação e avaliação. Aí depois, num segundo momento, a gente trabalhou com o currículo paulista, trazendo justamente essas aprendizagens em espiral, que eu vou discutir rapidamente com vocês daqui a pouquinho. E no final do primeiro bimestre, também trabalhamos com interdisciplinaridade na nossa área de ciências da natureza. Tudo isso, por quê? Né? Por que a gente não trabalhou com um eixo formativo, né, Mariana, como sempre? Por que a gente não trabalhou com o nosso caderno Aprender Sempre? Então, vamos lembrar que no primeiro bimestre a gente não tem caderno Aprender Sempre para a área de ciências da natureza. Portanto, a gente trabalhou muito com os cadernos ainda anteriores, os antigos, né? Que, de certa forma, também conseguimos aí desenvolver práticas muito bacanas. Para relembrar somente aquelas discussões mais importantes, mas falo que, obviamente, que na formação de hoje vai ser 4 em 1, né? 4 bimestres em uma única formação, então ela vai ser rápida, vai ser sintética, mas por que a gente, então, avalia, né? Então, tem lá um professor no slide 9, que vocês vão ver, se questionando, né? Por quê? Pode mudar o slide, por favor, no slide 9. Por que tem, então, por que avaliar? Né? Então, na verdade, a gente avalia as possibilidades dessa resposta, são aí inúmeras, elas vão depender muito da forma como a gente enxerga, da gente entende com o que como funcionam as nossas práticas, né, pedagógicas. Então, por exemplo, uma das questões que a gente pode fazer, né, quais são as práticas atuais que predominam na avaliação? Como que eu desenvolvo as minhas avaliações? E agora, por mais que a gente tenha visto isso lá no começo do bimestre, talvez agora no final do ano, então seja importante a gente pensar nisso também, para quem sabe alterar alguma coisa ou aprimorar alguma prática para o ano que vem. Então, como foi que eu desenvolvi essas práticas avaliativas ao longo do ano? Né? O que a gente pensa a respeito desses processos? Né? E aí, quando a gente pensa nas nossas concepções do que a gente espera de um ensino-aprendizagem, está sendo coerente com aquela forma que a gente está desenvolvendo as avaliações? Então, às vezes, né, acontece, isso é bastante comum, a gente espera tornar o estudante ali, nossos estudantes mais críticos, os nossos estudantes que tenham capacidades, né, habilidades aí aprimoradas de escrita, né, de leitura, e aí, às vezes, a gente acaba desenvolvendo avaliações que não exigem esse tipo de habilidade. E isso é muito comum, porque a gente, numa dessas, entra, muitas vezes, em práticas já estabelecidas nossas, né? É, às vezes, mais fácil, até mesmo fazer correções de provas, vamos lá dizer, objetivas. Então, é isso que eu estou querendo trazer nesse ponto de discussão. Será que a gente está sendo coerente com aquilo que a gente espera, né, das nossas aulas, com aquilo que a gente está avaliando no final? Né? E outra, falei aqui uma coisa até importante. Será que a nossa avaliação é só no final, né? Ou a gente consegue desenvolver avaliações aí ao longo de todo um processo, tá certo? E aí, por fim, aquela pergunta: a gente está satisfeito com isso que a gente tem desenvolvido? Né? Claro, eu sempre abro um grande parênteses neste ponto, no sentido assim, não sejamos tão críticos conosco mesmo. A gente sabe que nós, professores, a gente está sempre desenvolvendo aí, pensando em desenvolver melhores práticas para os nossos estudantes, né? Mas que isso não seja um motivo para falar, nossa, tudo que eu fiz esse ano não valeu de nada. Claro que não é isso que a gente está querendo aqui. É só mesmo um pequeno start, vamos dizer assim, para uma reflexão. Tudo bem? Seguindo, então, para o próximo slide, a gente traz aí as potencialidades da autoavaliação, né? Então, vocês já desenvolveram autoavaliações com seus estudantes? Se sim, como que foi? Se não, quais foram as dificuldades, né? Ou então, por que deixaram de desenvolver, por exemplo? E aí a gente entende que a autoavaliação é também um processo. Não será num primeiro momento que você vai trazer uma autoavaliação para o seu estudante e ele vai entender direito como que tem que ser feito, né? É muito difícil se autoavaliar. Você mesmo, a gente mesmo, quando a gente pensa, né? Nós, professores, a gente se autoavalia com frequência?
Nem sempre. Então, a gente precisa, de verdade, estabelecer essa prática com os nossos estudantes. Então, o que que eles, né, para eles perguntarem, o que eu estou efetivamente aprendendo? Que ideias estão obscuras para mim? Poxa, para você conseguir que um estudante entenda o que talvez esteja ainda obscuro, o que talvez não tenha sido compreendido por ele, exige aí uma maturidade, e isso, portanto, não vai ser ali num primeiro momento de autoavaliação, mas que com a prática a gente pode chegar, né? Ou então começar lá no comecinho do fundamental para chegar no médio, estudantes com maior percepção sobre o seu próprio processo de ensino-aprendizagem, né, de aprendizagem, no caso. E, por fim, o que tem favorecido, o que tem dificultado essas minhas compreensões. Então, às vezes, o estudante pode chegar à conclusão de que alguns componentes curriculares ele tem maior dificuldade do que outros, né, ou por que que algumas questões temáticas dentro, né, de uma discussão pode ser mais difíceis do que outras, tá bem? Bom, vocês agora estão aí vendo nos slides a outra temática que a gente trabalhou, né, ao longo do primeiro bimestre, que era a aprendizagem espiral. A gente falou bastante, né, que o currículo sempre faz essas retomadas, e dentro, né, do escopo do nosso programa, né, do Aprender Sempre, é muito importante a gente também voltar ali a aprendizagens mais basais, aprendizagens que foram talvez desenvolvidas em outros anos e séries anteriores àqueles que os nossos estudantes estão. Então, vejam que conforme o espiral vai subindo, né, vai se ganhando complexidade. Então, a gente começa ali com conhecimentos básicos, a gente vai adquirindo novos conhecimentos, a partir de diferentes abordagens, a gente consegue estabelecer novas conexões, né? Olha aí o papel da retomada como muito importante, tipo, quando a gente está num nível aí de conhecimento, vamos relembrar aquilo só para solidificar esse conhecimento para dar base, de fato, pensa numa construçãozinha. A gente tem que começar por baixo, para que a gente consiga ir construindo a casinha e chegar ali num telhado, que na verdade esse telhado nunca acaba, né? Porque a nossa busca por conhecimento nunca acaba. Então a gente vai estar sempre aí querendo mais e mais chegar nesses conhecimentos avançados. É isso que se trata a educação, né, o ensino-aprendizagem em espiral, tá bom? Sempre a gente entender que aquilo que o estudante está aprendendo agora vai se embasar, vai ter uma estrutura inicial anterior, seja ele aprendeu às vezes quando ele era criança, né? E a gente tá lá, é importante resgatar, ou então já entender que aquilo já está consolidado, já está solidificado, vamos então avançar. Tudo bem? Por fim, a gente traz aqui, antes de encerrar o primeiro bimestre, a gente também discutiu questões da interdisciplinaridade, né? Então, no slide 12, tem uma associação muito bacana que a gente consegue desenvolver a partir de práticas interdisciplinares com os temas contemporâneos transversais. E aí vocês vão perceber que alguns desses temas foram depois até mesmo aprofundados por nós nos outros bimestres, né? Então a gente tem ali, ó, começando de baixo na esquerda, tem cidadania e civismo, meio ambiente, ciência e tecnologia, aí passando para o lado direito, ó, economia, saúde, multiculturalismo, são temas super amplos, né? Temas desses chamados transversais, aqui a gente traz um print, na verdade, né? Um esquema desenvolvido com base lá na BNCC, tá bem? Mas a gente sabe muito bem que esses temas transversais, eles não são de agora, a gente discute isso lá dos parâmetros curriculares nacionais, então, por que é importante a gente trabalhar com temas como esses, porque eles ajudam a gente a trabalhar com outros profissionais, com outros professores, com outras áreas, e de fato são áreas que potencializam esse trabalho em grupo, potencializam visões divergentes sobre algum assunto, tá bem? Então, por isso a gente reforça, né? Tira um print, vou pedir até para trazer de novo no slide esse esquema. Tirem um print, guardem, são temas importantes. Quando a gente pensar em projetos na escola, não tem ali alguma temática, a gente pode dar início a um pensamento sobre um projeto com base nessas temáticas. Tudo bem, gente? Eu falei para vocês que ia ser bem corrido hoje, então a gente já vai entrar no segundo bimestre, tá bom? Quais foram aquelas temáticas que a gente discutiu? E vocês se lembram? Vamos lá no próximo slide, que aí eu vou já discutir mais aprofundadamente com vocês. Nós falamos sobre ensino por investigação.
né? Então, a gente traz algumas imagens aí que simulam, de fato, os estudantes sendo aí autônomos, né? Tentando ali identificar quais são as questões que surgem à mente, e por quê, e como desenvolver tais pesquisas, como chegar nessas soluções, né? Ou buscar um caminho para o entendimento. Então, essa é a ideia foi discutida ao longo de todo o segundo bimestre. No slide 15, a gente traz aquele também esquema super conhecido por vocês, que apresenta para vocês, né, quais foram as temáticas que foram discutidas na SA1, na SA2 e na SA3. Vou pedir, então, para a gente passar o slide para vocês verem. Olha lá, no centro, a gente vê do esquema a questão do ensino por investigação, que é o nosso eixo formativo do segundo bimestre. Foi, né? Agora, na SA1, trabalhamos com as questões na natureza da ciência, na SA2, discutimos a questão da argumentação, né, no ensino de ciências, tão importante fazer esse paralelo de como acontecem as coisas na ciência, como a argumentação é importante na ciência, na produção científica, e como a gente pode passar isso para nossas aulas de ciências, tá bom? E aí, por fim, na SA3, discutimos algumas atividades investigativas, que a gente, inclusive, voltou até a comentar sobre isso no final do ano, né, lá no quarto bimestre. No próximo slide, a gente traz aqui uma breve síntese, né, do que é, então, esse ensino por investigação. A gente sempre trabalhou com referenciais, então, no caso, no segundo bimestre, o que deu maior embasamento para as nossas discussões foi esse trabalho, né, da professora Nelly Scarpa, Saceron e Silva. Então, também, no final da nossa apresentação de hoje, tem lá todas as referências que vocês quiserem dar uma olhada. Então, na verdade, é entendido como que os estudantes, eles possam investigar, se interessar e discutir sobre algum fenômeno, tá bem? Os erros e os acertos são fundamentais para que exista, então, a construção do conhecimento, tudo bem? Então, e ao longo do processo. Então, a gente não... É entender que o erro faz parte, né? Muitas vezes aí desse caminho trilhado pelos estudantes, que na ciência também é importante entender que o erro faz parte. A partir dos erros, muitas coisas são, aí muitos caminhos são novos, são descobertos, né? E a gente consegue novas soluções, tá? Quando a gente pensa em falar da natureza da ciência, e aí eu trago agora o slide 17, por que a gente discute? O que seria trabalhar, né, com as naturezas da ciência, com os nossos estudantes? É trazer, por exemplo, características de uma investigação científica, aquela investigação que acontece de verdade nas universidades, né, pelas professoras, professores, pesquisadores, nos institutos de pesquisa, né? Talvez até mesmo explicar como se faz pesquisa no nosso país, né? Então, hoje a gente está vivendo uma crise muito grande de questões de financiamento de pesquisa, né? Até recentemente aí tivemos uma notícia que se espalhou pelo país inteiro sobre os cortes das bolsas de pesquisadores, né? Então, quem que faz pesquisa? São professores e são alunos de pós-graduação, que vão, no caso, com esses cortes, tinham ficado talvez sem o seu salário, né? Então, como que pode desenvolver pesquisa? Então, neste ponto, quando a gente quer trabalhar a natureza da ciência, é importante a gente discutir esses assuntos, né? Entender que, na verdade, o cientista nada mais é do que um trabalhador como qualquer um de nós, entendeu? E não pessoas ali, como a gente às vezes imagina, cientistas meio malucos, cabelos todo arrepiado, né, de jaleco no laboratório. Desconstruir um pouco essa imagem e trazer que, na verdade, são esses institutos científicos, né, as universidades que fazem as pesquisas, tá bem? Então, trazer essas características, trazer a importância do papel do conhecimento que foi gerado, trazer também que os cientistas trabalham como um grupo social, né, quebrando também, causando uma ruptura com aquela imagem de que o cientista trabalha sozinho, no meio de eurecas, né, de descobrir as coisas totalmente sozinho. Claro que não, a gente tem toda uma comunidade que juntamente vai descobrindo uma coisinha ou outra, vai analisando, fazendo uma experimentação aqui, fazendo uma análise ali, e aí junto a gente consegue construir esse conhecimento científico que é global, né? Não existe só um conhecimento de uma área ou de outra. A ciência também, a gente pode explicar para os nossos estudantes que a ciência ela é afetada pelo contexto social. Sem dúvida, né? Aquilo que somos, como a ciência é feita por pessoas, isso implica também naquilo que é pesquisado. Então, obviamente que existem interesses,
né, por trás de tudo isso. E também trazer a questão dos paradigmas que orientam os trabalhos dos cientistas, tudo bem? Então é importante falar um pouquinho de metodologia científica, são assuntos que a gente pode ir aos poucos trabalhando com os nossos estudantes. Então, Mariana, está falando agora no final do ano, como que eu vou, né? Agora eu não tenho mais trabalhar, então pense para o ano que vem. Será que a gente não consegue discutir uma matemática de natureza da ciência ao longo ali do primeiro bimestre, ou um pouquinho no primeiro, depois da continuidade no segundo? São ideias, tá bom? Que a gente traz aqui nessa forma de retomada. No próximo slide, a gente traz a argumentação como um fator muito importante para justamente alinhar, né, duas culturas. E a gente conversa mesmo, a gente trouxe, inclusive no quarto bimestre, essa ideia de entender a ciência como uma cultura diferente para o nosso estudante, né? Então, ele precisa aí aprender a entender essa cultura. E aí a argumentação ajuda a unificar a cultura escolar e a cultura científica, tá bem? Então, também deixo aqui essa breve retomada e caso vocês tenham mais interesse em discutir essas questões, a formação lá do segundo bimestre teve uma formação específica só para discutir sobre a argumentação, tudo bem? E antes da gente ingressar, então, no nosso terceiro bimestre, então, para encerrar as discussões estabelecidas ao longo do segundo bimestre, a gente sempre discute a importância do professor como mediador, né? E como eu posso ser mediador? Maria, eu não estou acostumada a ser, assim, é complicado às vezes ser mediador. E eu concordo. Muitas vezes a gente já, né, se atropela, já começa, já dá respostas, né? Porque a gente também tem essa vontade tão grande de que o nosso aluno aprenda, que muitas vezes a gente acaba se atropelando. Então, por exemplo, né, quais são algumas frases que a gente deixou aqui para ajudar a nós mesmos, né? Calma, né? Não vou já dar a resposta. Vou primeiro perguntar, descreva o que você observou. Formule uma explicação sobre o porquê, sobre o que você percebeu, né? Por que você seguiu nesse caminho e não em outro? Ou, né, por que você fez essa escolha? Como que você fez? Me explique de novo, levando em consideração que você refletiu. Olha só, então, na segunda vez que ele possa estar querendo aí o aluno perguntar alguma coisa, pera lá, você já entendeu alguma parte. Então, retoma aquilo que você tinha falado antes e estrutura novamente. Tudo isso faz parte deste conhecimento, né, dessa construção de um conhecimento mais associado com esse pensamento científico, esse pensamento crítico, tá bem? Então, aí são algumas sugestões. É claro que existem inúmeras outras maneiras de ser mediador e vocês, professoras e professores, poderão, obviamente, encontrar o caminho próprio de vocês, tá bom? Para ser assim. Bom, terceiro bimestre agora, aí a gente já está com a memória um pouco mais fresca, né? Já começamos essa discussão, desculpa, em agosto, então imagino que alguns de vocês vão lembrar que a gente trabalhou, olha lá no slide 21, ensino de ciência da natureza e cidadania. Particularmente, foi um bimestre que eu gostei muito de trabalhar com as formações, né, nessa temática, de me aprofundar, de procurar leituras, ler bastante para trazer também para vocês. Toda a equipe gostou muito, porque é aquela temática que não necessariamente a gente associa diretamente com a área de ciência da natureza. Talvez cidadania a gente vai pensar, vou trabalhar com história, vou trabalhar com geografia, filosofia, mas assim, ciência da natureza dá? Claro que dá muito para a gente trabalhar. Então, vamos lá lembrar o que a gente trabalhou em cada uma das sequências, lá no próximo slide, aquela imagem de sempre, no esquema, no slide 22, isso, obrigada. Então, tá lá, no centro, o nosso eixo formativo, ciência da natureza e cidadania. Na SA1, a gente trabalhou educação das relações étnico-raciais. Foi muito bacana trabalhar com essas temáticas. E é muito importante. A gente percebeu um feedback positivo muito grande de vocês ao longo do formulário, muitos professores trazendo a importância, de fato, de trabalhar tais temáticas dentro do ensino de ciências. Também discutimos lá na SA2 gênero e diversidade, né? Também outras questões muito, muito relevantes na atualidade. E, por fim, na SA3, o multiculturalismo, né? Tá bom? Então, agora a gente vai brevemente trazer um ponto de cada um desses tópicos para relembrarmos, né? E aí também fica a dica,
caso queiram se aprofundar, além dos referenciais que a gente traz no final da pauta, temos também todas as formações gravadas aí ao longo deste ano, que vão estar no repositório, e muitas estão, inclusive, também no YouTube, tá bom? Ó, por que a gente tem que trabalhar ciências alinhada à cidadania? Né? Já pensaram isso? Né? Então, tá bom, Mariana, você falou que é legal, mas vamos entender melhor o porquê? Olha lá, na educação, quando a gente pensa numa educação integral, e aqui eu trago, me baseando muito no nosso próprio currículo, né? A gente espera que esse estudante ele tenha um desenvolvimento pleno, não apenas em conhecimentos, né? Em conceitos, vamos falar melhor assim. Então, a gente também espera que esses estudantes eles adquiram habilidades, né? Tenham aí discussões e compreensões sobre valores, sobre atitudes, porque sim, a partir deste combo, né, a gente consegue de fato desenvolver aí e possibilitar esse exercício da cidadania, tá bem? E aí por isso que é então importante a gente trazer tais temáticas para a pauta das nossas aulas de ciências, né? A gente sabe que a cada vez mais assuntos da ciência estão aí atrelados a decisões importantíssimas que vão, por exemplo, definir muitas das políticas públicas, até mesmo da nossa própria sobrevivência da espécie, né? Não preciso relembrar questões, né, das vacinas, a importância da gente vacinar a população. Estivemos aí com vários surtos ultimamente. Ainda estamos, eu não posso falar que a gente acabou a pandemia, né? Temos que tomar sempre ainda muitos cuidados, né? Tivemos momentos piores, é claro, no passado, mas é isso, se a gente não tivesse a vacinação, como que estaríamos, né? Então é importante essas discussões, né? E isso é uma das, a Covid foi uma das doenças, né, que a vacinação conseguiu melhorar aí os índices, né, da fatalidade, mas temos muitas outras doenças, temos muitas outras questões também de transgênicos, questões aí associadas com células-tronco. Bom, a ciência em si está sempre muito presente nas temáticas do cotidiano, porque diferente do que muitos pensam, né, a ciência está em todo lugar. Então não está ali só nos laboratórios, né? A gente basta olhar algum fenômeno que está acontecendo, uma chuva, né? Um arco-íris, alguma coisa que acontece na nossa frente, isso está cheio aí de questões científicas que poderiam ser aí discutidas com os nossos estudantes. Tudo bem? Vamos lá, então, relembrar alguns tópicos importantes sobre relações étnico-raciais e ensino de ciências, né? A nossa intenção ao trabalhar essa temática é a gente promover, né, a superação dos preconceitos raciais, né? Promoção de práticas sociais livres de discriminação, também o engajamento em lutas por equidade social e também, por fim, é imprescindível, né? Essa temática, como a gente já vem mencionando, é muito importante para a formação de cidadãos e cidadãs. Tudo bem? A gente, infelizmente, vive num país racista, então a gente não pode fechar os olhos para essa realidade, a gente precisa trabalhar isso dentro das nossas aulas de ciências também, tá bom? Então, olha lá, quando a gente pensou em trabalhar dentro das questões da educação das relações étnico-raciais, trabalhamos com 5 temáticas. Vejam as 5 temáticas no nosso próximo slide. A primeira delas foi... E aí vocês também poderão voltar. Então, assim, estou só recapitulando, gente, mas vocês podem depois olhar com mais calma nas outras formações, tá? Primeiro, trabalhamos sobre os impactos das ciências na vida social e no racismo, tá? Como a gente mencionou, a ciência será que é feita, na sua maior parte, por pessoas como? Como são essas pessoas que fazem ciência, né? Qual a importância de termos cientistas e né, homens e mulheres negros fazendo ciência? Será que isso alteraria? Com certeza, né? Então, sim, já estou respondendo como que a produção científica ela acaba sendo desenvolvida, né? Então, essas relações são necessárias de serem feitas, tá? E por isso que a gente precisa valorizar muito uma maior diversidade de quem produz ciência. Bom, superação de estereótipos, valorização da diversidade dentro né, das ciências também, trazer aí questões, por exemplo, no tópico 3, ó, África e seus descendentes e o desenvolvimento científico mundial. Poxa, já pensaram em trazer uma pesquisadora
que não é americana, que não é da Europa, uma pesquisadora que nasceu na África para discutir alguma temática. Nossa, olha só, é uma possibilidade, né? E a gente também acaba trazendo essa visibilidade, uma maior representatividade, até mesmo para os nossos estudantes. Bom, um outro assunto que a gente também discutiu foi ciência, mídias e relações étnico-raciais. Como que está lá a ciência dentro das mídias, né? E como que a mídia está reportando essas questões? Então, será que a gente consegue discutir isso com as questões étnico-raciais, né? Então, com certeza sim. Então, foi um outro tópico que a gente abordou bastante. E, por fim, a gente também trabalhou conhecimentos tradicionais de matriz africana e afro-brasileira nas ciências, né? Todos esses conhecimentos aí tradicionais que a gente já tem, até mesmo no nosso país, né? Tendo ele, então, sido aí tem com tantas as vertentes africanas que tem no nosso país, e também podemos retomar, inclusive, práticas desenvolvidas na África mesmo. Muito bacana, tá bom? Bom, quais foram as temáticas que a gente discutiu a seguir com gênero, diversidade e ensino de ciências, tá bom? Vamos lá para o próximo slide, para a gente passar mais rapidinho. As temáticas que a gente discutiu foram, vamos lá. Tem muita associação com a questão do gênero e diversidade, com a questão de relações étnico-raciais. No slide 27, eu trago também os 4 temas que a gente discutiu. Olha, a ciência como um produto sócio-histórico que carrega os valores de uma sociedade, na mesma linha, né? Quem está ali produzindo ciência? 2, os conhecimentos científicos produzidos por mulheres e a comunidade LGBTQIAPN+, né? Também vamos trazer algum exemplar, algum profissional, né, que trabalha com as ciências, que se identifica, por exemplo, como da comunidade. Então, a gente pode também apresentar isso para os nossos estudantes. Ponto 3, a ciência para a desconstrução de estereótipos e estigmas de uma sociedade heteronormativa e androcêntrica. Então, também, né, não podemos fechar os olhos para a questão da nossa sociedade, ser machista, né, ter aí preconceitos contra a diversidade. Então, isso são tópicos importantes para a gente discutir nas nossas aulas. E, por fim, uma superação do reducionismo biológico, né, a fim de que sejam compreendidas as complexidades socioculturais. Então, sim, ciência não está ali só dentro de não é só num quadradinho de conhecimento, a gente envolve também questões sociais e, portanto, toda a complexidade, né, da nossa sociedade. Sobre multiculturalismo, nossa terceira temática discutida no terceiro bimestre, a gente discutiu um pouco questões de decolonialismo, né, práticas aí decoloniais, América Latina. Vamos então aprofundar e vamos ver no próximo slide. Aí a gente tem umas imagens, né? Até brinquei com vocês na época da formação. Falei, ué, esse mapa tá de ponta cabeça, foi erro? Não, não foi erro, não, gente. Isso aqui é só uma forma de representação do nosso planeta também, né? Já se perguntaram por que, que o norte é norte e o sul é sul? E se a gente tivesse o mapa assim, dessa maneira, né? Bom, no slide 29, também pontuo rapidamente quais foram as temáticas que a gente discutiu dentro de multiculturalismo, tá? Vamos lá, número 1, ó, a ciência na promoção de discussões sobre decolonialismo, tudo bem? Então, aí a ideia de a gente trazer a história, né, a ciência com base nos povos que foram os povos colonizados e não nos povos colonizadores. É isso um pouco, resumindo em uma linha, posso falar que seria isso, essa ideia de promoção dessas discussões, tá? No ponto 2, a valorização da diversidade cultural brasileira, né, de comunidades tradicionais e indígenas. Vejam lá como é importante a gente resgatar, né, toda essa diversidade cultural e todo esse conhecimento. Trazer no ponto 3, ó, elementos da nossa América Latina, né, da imigração. A gente vive num país que não se fala muito, mas existem muitos imigrantes que vêm para cá. E quais são as condições desses, né, imigrantes? Será que é possível um imigrante chegar aqui e fazer pesquisa? Né? A gente tem, obviamente, estudantes que vêm de outras universidades e vêm fazer intercâmbios aqui nas nossas universidades, mas não estou falando desse tipo de, né? É importante, é claro, a gente discutir isso, mas e das outras pessoas, né, que chegam no nosso país em busca aí de melhores condições de vida, saindo, por exemplo, de guerras, né? Então é importante a gente estar atento a essa população também. Quando que eles serão
vamos dizer assim, objetivo de alguma pesquisa, né? Mesmo pensando em pesquisas aí sociais, da sociologia, tá? Bora lá, continuando então. 4, Amazônia, preservação, ciência e cultura. Acho que para todos nós professores de ciências, a gente já sabe, né, muito bem a importância de se trabalhar com as questões da preservação da biodiversidade, questões relacionadas à preservação da Amazônia, né? Temos uma riqueza enorme, né? E a gente não pode aí perder. Então tem sim que ser trabalhado questões aí de toda que estão atreladas, né, as monoculturas, né, uma questão mais crítica em relação ao consumo, ao agro, né, à pecuária, como a gente pode estabelecer práticas mais sustentáveis em relação a isso. E por fim, trabalhar um pouco aí a questão da emergência planetária, né, a importância a gente de assumir que estamos com um grande problema na nossa frente, que são as mudanças climáticas, como que a gente pode aí, de fato, contribuir para que isso retroceda, né? Trabalhar com todas as questões da complexidade de que envolve o nosso planeta. Vamos lá, gente, finalzinho da nossa formação, 10 minutos finais, a gente tem ainda falar do quarto bimestre, mas esse vocês já estão, com certeza, lembrando com mais clareza, a gente acabou de trabalhar essas temáticas, então eu vou passar ainda mais rápido, tá bem? Vamos lá, trabalhamos sobre o eixo formativo de atividades práticas em ensino de ciência da natureza. Vocês lembram? A gente, inclusive, fez umas aulas práticas, né, algumas atividades aqui ao vivo, ia falar, né? Gravação com vocês, os nossos formadores trouxeram aí muitas ideias. Vejam lá, a gente trabalhou no nosso esquema, no próximo slide, na SA4, pensamos um pouco a questão das habilidades, né? Vamos analisar primeiro quais são os nossos objetivos da nossa prática. Se a gente quer desenvolver uma prática experimental, vamos trabalhar com a taxonomia de Bloom, já eu apresento ela para vocês novamente. E na SA5 e na SA6, ficamos aí por volta das práticas experimentais, inclusive em algumas formações a gente trouxe o estudo de caso. Para começar, só para relembrar, a gente trabalhou bastante taxonomia de Bloom, vejam lá ela bonitinha, toda colorida no nosso slide 33. Também, Mariana, como que era mesmo? A gente tem informações específicas para a taxonomia de Bloom. Ó, vou mostrar para vocês no próximo slide quais eram aqueles verbos, né, importantes para a gente trabalhar quando a gente está pensando na construção de um objetivo. E fizemos um paralelo muito interessante sobre as habilidades também. Então, são lá os 6 níveis, tá certo? De construção de conhecimento, que vão ganhando em complexidade. Então, tem lá desde verbos do conjunto lembrar, depois no conjunto entender, conjunto aplicar, conjunto Podemos dar continuidade? Tivemos algum pequeno problema, gente, de internet, mas estou de volta, ainda bem. Vamos continuar, então? Tudo bem? Vamos lá. Subindo, então, o slide da taxonomia de Bloom. Eu não sei qual foi a parte que vocês pararam, mas vou voltar, então, rapidamente. A gente tem os 6 níveis, né, da taxonomia de Bloom, com os verbos lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar, tá bom? Passando, então, para o próximo slide, a gente trabalhou, então, sobre a importância, né, de termos aí quais são os tipos, na verdade, das práticas experimentais. Então, vejam lá no slide 34, quais são os 3 tipos que a gente acabou trabalhando sobre práticas experimentais. Primeiro,
a demonstração, né, prática, ou experimentação show, que é aquela, uau, aquele viva todo, vamos trazer luzes, vamos trazer reações químicas que explodem, que fazem fumaça, que mudam de cor. É legal, ajuda muito a motivar os nossos estudantes, eles gostam muito de ver esse tipo de práticas, né? Mas ela é apenas um tipo. A gente não pode também esquecer que existem outras formas, né? E a gente, inclusive, traz aí o grande benefício de se trabalhar com experimentação ilustrativa ou de verificação também, que a gente trabalha, às vezes, com roteirinho, para o nosso estudante acompanhar e entender na prática aquilo que ele estudou, né, na teoria. E, por fim, a experimentação investigativa, né, que ela é, na verdade, mais além, vai muito em encontro àquilo que a gente discutiu ao longo do segundo bimestre, né, de trazer, deixar o aluno percorrer os seus caminhos para encontrar aí o que ele quer investigar, como que ele quer encontrar isso, e a gente atuar, né, nós professores, enquanto mediadores, tá bom? Trago no finalzinho deste quarto bimestre só o último slide falando sobre a enculturação científica, que vai também muito na linha daquilo que eu trouxe já para vocês, de entender a ciência como uma cultura, né? Então, a gente não entende a nossa dinâmica, nossa cultura de um dia para o outro. A gente cresce dentro dessa cultura para que justamente a gente entenda quais são os valores, como que a nossa sociedade funciona. E aí, se a gente faz um paralelo para a ciência, também pensando numa cultura, o estudante precisa passar por esses processos, né? Ter aí todo um alinhamento com essas temáticas para conseguir, ao final, por exemplo, do terceiro ano do ensino médio, chegar a entender um pouco mais quais são os processos relacionados com a ciência. Vamos agora para o nosso momento 2. Sei que estamos aí em cima da hora, mas quero trazer para vocês duas sugestões, né, de reflexão. A gente, no finalzinho do primeiro semestre, desculpa, lá no slide 37, ó, eu desenvolvi com vocês esta atividade. E aí eu peço para vocês voltarem o caderno, né, de bordo de vocês, analisarem e fazer de novo, por que não, né? Então, pensando em todos os diversos processos de ensino-aprendizagem vivenciados em 2022. Pensem aí para vocês uma vivência que tenha proporcionado a alegria de ser professor. Olha só, a gente às vezes pensa só nas coisas ruins, né? Então vamos pensar numa coisa boa. Uma atividade que teria feito diferente ou alterado alguma coisa. E, por fim, uma prática que fazia tempo que você não desenvolvia e que agora tem vontade de desenvolver, quem sabe aí para o ano letivo de 2023, tá bom? Além disso, eu trago mais uma sugestão também para a gente pensar e refletir sobre a nossa própria prática docente. Olha lá no próximo slide. Programe, essa é muito bacana, eu tenho feito isso e tem dado muito certo. Programe no seu celular um temporizador de 15 minutos. Durante esses 15 minutos, você vai escrever. A hora que ele acabar, acabou, tá bom? E é importante, às vezes, eu prefiro escrever, inclusive, à mão mesmo, num caderninho, mas fiquem à vontade, caso vocês prefiram digitar. A temática é: o que me faz ser o que sou como professor? É uma questão mais reflexiva, filosófica? Sim, porque aí a ideia é: escrevam nesses 15 minutos e depois avaliem, depois analisem. E se quiserem, compartilhem com a gente. A gente vai adorar, adorar mesmo ler esses relatos de vocês, tá bem? Num último momento, finalzinho da nossa formação, a gente traz essas trocas, né, tão importantes ao longo de todo o ano com vocês. Então, olha que eu trouxe para vocês no próximo slide algumas professoras e professores que escreveram, desenvolveram práticas e mostraram para a gente no Padlet. Olha lá, então, no slide 40. Então, a professora Ana Lígia trouxe lá o mural do Dia das Mães, né? As nossas mitocôndrias, desculpa, são heranças das nossas mães, uma prática super bacana. A professora Lide, né? Eu vou chamar de Lide, de Lima, tem uma atividade prática, observação das lagartas. Também temos a professora Maria Helena Lopes, que mostrou para a gente como foi a inauguração do Laboratório de Ciências na Escola Estadual Nicola Martins Romeira. Tivemos lá uma atividade de brainstorm sobre biodiversidade, né, e as ODSs da professora Janaína Dander. Tivemos trabalhos sobre interdisciplinaridade e batalha naval, da professora Márcia Latrova.
Tivemos também a atividade prática de equilíbrio, né, com refrigerante, equilíbrio químico com refrigerante da professora Nathalie da Silva. E o professor Ricardo Lamas mostrou para a gente o Padlet dele. Ele usou o nosso Padlet para trazer o link do Padlet das práticas de química. E, gente, então tem muitas outras práticas, né? Eu agradeço muito todos esses professores que de verdade escreveram lá nos nossos Padlets, compartilharam práticas com a gente. Então, em nome desses professores, eu gostaria de agradecer todos os demais. No final da apresentação, vocês vão ver apenas ali as referências, tá bem? Então, depois baixem essa apresentação, vocês vão poder olhar lá, tanto os links da comunidade Ciência da Natureza, a gente tem um agradecimento especial para todos vocês, né? A gente deseja, então, aí para vocês um feliz ano novo, boas festas, descansem bastante, peço agora para trazer para mim, para eu poder, então, me despedir de todos vocês, agradeço imensamente toda essa companhia de vocês ao longo aí deste ano, né? Espero muito, de verdade, que vocês tenham aí conseguido desenvolver práticas interessantes nas suas escolas, venham contar para a gente. Aproveito para agradecer toda a equipe de produção, todos os meus intérpretes aí, queridos intérpretes de Libras que acompanharam a gente no ano todo. Um grande abraço especial para a equipe de Ciência da Natureza, que se despediu na semana passada, e especialmente também para todos vocês, professores e professoras, tá bom? Eu me despeço, provavelmente essa é a minha última formação aqui na frente de Ciência da Natureza, então é com muita tristeza, mas ao mesmo tempo com essa seriedade, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, que eu desejo a todos aí um bom final de ano, tá bom? Um beijo e até a próxima, gente!